É engraçado, eu estou no cabo e está dando um piquezinho aqui também. Gente, boa tarde, então. Sejam todas bem-vindas para o nosso papo, né, do elemento terra. Acho que vocês vão gostar aqui um pouquinho, tá? É um elemento, como os outros, bastante importante, né? Mas é um elemento muito significativo na nossa nutrição como um todo, tá? Então vamos a ele. O elemento terra como um símbolo, né? O caractere do elemento terra é o Tu, e ele é composto por 2 linhas horizontais e uma vertical. Vou voltar nele aqui, só um minutinho. Aí o mouse resolveu travar, só um instante. Ó. E olha que esse computador hoje ele já atualizou. Aqui, o elemento, né? Ele é uma linha vertical e 2 horizontais, tá? A horizontal, as horizontais, uma representa o solo superficial e a outra representa o subsolo. A vertical representa todas as coisas que são produzidas pela Terra. As qualidades principais da Terra, né, do elemento Terra, são a nutrição e estabilidade. Por isso eu trouxe aqui uma casa, né, mostrando o que nós precisamos para viver aqui. Precisamos nos abrigar, né, dos eventos naturais. A própria Terra nos fornece todos os elementos para esse abrigo. E lá dentro desse abrigo, nós vamos precisar de uma nutrição para esse corpo, né? Aqui, com o barro, com a madeira, com a palha, nós criamos uma proteção externa para esse corpo, né? Para que o corpo fique protegido das intempéries do tempo, do frio, da chuva, do excesso de vento, né? Do excesso de calor, inclusive. E aqui do lado de fora, nós temos tudo que nós precisamos da terra para poder nutrir esse corpo, né? Que é também uma casa que recebe, né, o nosso ser, o nosso espírito, para poder experimentar, né, viver uma experiência como um ser espiritual. Então, a terra vai nos fornecer todos esses os alimentos e o que a gente precisa. Lá no subsolo, nós encontramos os minerais, que dão força, inclusive, aos vegetais que vão nutrir o nosso corpo. E aí nós temos não só os vegetais que nos alimentam fisicamente, mas tem também aqueles que alimentam a nossa alma, que nutre, né, a nossa essência, as flores, os seres vegetais de um modo geral, né? Bom, o elemento terra na vida, ela fornece condições propícias para a produção de alimentos, né? Na visão de um dos autores, você é aquilo que faz do que come, né? O que é isso? Porque a gente muitas vezes ouve a expressão você é aquilo que come, né? Na realidade, para esse autor, essa expressão ela não está muito certa, não. O correto é dizer você é aquilo que faz do que come. Por quê? O elemento terra no nosso corpo, eu vou falar mais para frente, vou falar aqui agora e falar de novo, né? Ele é sustentado pelos seguintes órgãos, né? O baço, o pâncreas e o estômago. Então, é necessário uma harmonia entre eles para que haja um processamento daquilo que eu como, para que a energia daquele alimento, que a gente chama de qi nutritivo ou qi nutricional, possa sustentar esse corpo físico e dar amparo para a nossa essência. Tá? Então, a forma como esse alimento é processado dentro do nosso corpo
é tão importante quanto o alimento que eu estou ingerindo. Né? Os órgãos, né, associados ao elemento terra transformam os nossos alimentos em qi nutritivo. A fome também se manifesta no nível mental ou espiritual. Será que conseguimos fazer com que os projetos da nossa vida deem frutos? Será que conseguimos dar e receber apoio dos outros e criar nossos filhos? São alguns questionamentos que o elemento terra nos propõe. Por exemplo, qual é o meu projeto na vida? Vou falar aqui de vocês três e falar de mim. Né? A Elô, ela tem um grande conhecimento em cristais, que ela desenvolveu, é nato nela. Quando ela traz para a gente a aula de cristais, ela está trazendo para a gente um pouco desse conhecimento dela. Aí a gente pode dizer que isso é um fruto dela, não pode? A mesma coisa, Valéria, quando traz para a gente a estrutura floral, e mesmo nas aulas que você dá sobre florais, você está levando os frutos do seu projeto. Mariângela, a mesma coisa, né? Como uma professora, como uma proliferadora também da terapia floral, também está levando para os outros os frutos do seu projeto na vida. Né? E isso, quando a gente toma esta consciência e assenta essa consciência, isso fortalece em nós o nosso elemento terra. Tá? Se a gente parar para observar, inclusive quando a gente toma essa consciência, a nossa relação com as questões que temos com as nossas mães ficam mais claras. E a gente consegue trabalhar melhor essas coisas. Tá? O elemento terra, né, ele nos ajuda a trabalhar as questões relacionadas à mãe. Se existe um grande conflito, esse elemento vai estar fraco no corpo. E ele vai precisar ser fortalecido. Tá? E ele também é um elemento que nos convida a essa questão de dar e receber. Não só material, mas mental, emocional e espiritualmente. Não só para os nossos filhos, os nossos familiares, mas para as nossas relações de um modo geral. Até para com o estranho. Né? A gente pode, vamos dizer assim, a gente consegue fazer essa relação e que ela seja produtiva. Né? Podemos ter dificuldade. Não deixe você voltar, não, peraí. Olha só, ele não quer que eu mostre para vocês, não. Essa parte aqui. Podemos ter dificuldade para colher as colheitas das nossas vidas e sentir que o que plantamos em nossas vidas nunca deu frutos. Nós podemos ter, né, essa dificuldade, mas a gente pode reconhecer, fortalecendo o elemento terra em nós, nós reconhecemos o que nós plantamos e o que nós colhemos e quando isso aconteceu. Né? Quando a gente trabalha nos níveis de memória, vai acessando as memórias daqui, dali, lá de trás, de mais atrás, né? E para com uma certa consciência, mais consciente disso, a gente consegue perceber que plantou e que colheu. Não é mesmo? Né? Então, ser incapaz de colher no nível da mente e do espírito pode ser tão importante quanto qualquer sintoma físico. Tá? Tem a mesma importância da falta de nutrição física. Aí eu trouxe aqui para gente, ó, se eu quiser, posso plantar. Olha que lindo esse jardim. Cheio de ervinhas, né? Olha aqui, e florzinhas,
e ficou ilustrado, ficou uma coisinha infantil, gostosa de olhar, né? Uma brincadeira. E, no entanto, ali está cheio de ali tem alimentos, tanto para o corpo físico quanto para a alma. Não é bom olhar para ele? Não é? Enche a nossa, vamos dizer assim, a nossa alma de criança fica feliz. Olha que lindo, né? Que gostoso brincar nisso daqui. É uma delícia, né? Aqui eu trouxe uma flor de maracujá. Se eu quiser ter essa beleza aqui, eu vou precisar plantar uma semente. E em seguida a essa beleza, ela vai me dar um fruto que vai alimentar meu corpo. Esta beleza aqui, ela pode alimentar a minha alma, porque afinal de contas é a flor que trabalha o maior medo do mundo, que foi o medo que Cristo sentiu no momento da crucificação, né? Se eu quiser usar esse poder e esse potencial que ela tem, eu preciso plantar uma semente para que ela possa surgir, né? Agora que eu trouxe meus filhos, né? Fruto, parte da minha colheita, né? E me sinto muito feliz. Isso daqui, ó, é algo para mostrar assim, eu sou uma pessoa organizada, gosto das coisas organizadas, mas quando eles eram crianças, eu não tinha casa excessivamente organizada. Aqui tem uma coxa de retalho que a tia deu, que a gente adora essas coisas aqui, né? E aí, aqui, ó, pegou aqui meu cachepô e virou, vamos dizer, chapeuzinho do menino maluquinho. Todo mundo de pijama, que a vovó fez, de flanela, né? Então, assim, eu acho muito gostoso. Essa é uma foto para nós que tem muita representatividade, porque mostra muito o jeito que nós conseguimos conviver com eles, criança, brincando, essa relação sempre gostosa. Olha, tem ali o carinho da avó, de ir para. Minha sogra aprendeu a costurar depois de aposentada, e de ir para a máquina de costura, e de sentar e fazer um pijaminha. A coxa que foi uma tia que fez e deu, sabe? Então, para nós, essa foto ela representa muito exatamente por isso. Essa brincadeira, a farra que eles estavam fazendo aí, eu nem lembro o que é, né? Esse riso todo, essa brincadeira toda. Mas é muito gostoso olhar para esses frutos com um olhar de mãe, né? Mas num nível de mente e num nível de espírito. Reconhecer os frutos que eu plantei, né? E que eu consegui dar e receber e nutrir como mãe. Então eu trouxe isso aqui para mostrar para a gente assim, como é importante o elemento terra na relação mãe-filho, tá? É muito importante. E ele precisa ser fortalecido, né? A gente muitas vezes não para pensar, né, a respeito disso. Aí, dentro dos 5 elementos, a gente pode buscar estes focos. Tá bem? O elemento terra dentro da pessoa. Ele se manifesta no nível físico por meio da sensibilidade à umidade. Ele é extremamente sensível à umidade, tá? A umidade tem um peso bastante grande no elemento terra. Então, um ambiente excessivamente úmido, uma alimentação excessivamente úmida, ela vai provocar um desequilíbrio no elemento terra, tá? Aí, quando a gente fala assim, uma alimentação excessivamente úmida, o que é isso? Um excesso de água sem calor ou de frio, ele vai debilitar o elemento terra. É por isso que, para a comida chinesa, para a comida indiana, né, existe sempre o equilíbrio do calor com o neutro e com o frio. Para que assim, o frio possa esfriar o excessivamente quente e o quente possa aquecer o frio e promover um calor
e não deixar que esse elemento fique pesado. Tá? E ele vem nos convidar a refletir sobre os seres humanos estão entre o céu e a terra. Né? Aí isso vai promover essa condição, que a nossa cabeça deve estar nos céus para captar o que celestial. E os nossos pés devem estar na terra para que possamos estar assentados e estáveis. Se a gente trouxer isso para o dia a dia, hoje eu posso agradecer, né? Que a minha mente estava muito tranquila, muito em paz. Eu estava feliz, né? No momento em que eu sofri um acidente e assim, agora, né? No meio da tarde, quando eu recebi aqui o orçamento para pagar o que eu devo, mesmo vendo, né? A pessoa abusou ali um pouco, eu recebi uma informação que se eu não tivesse com a cabeça no céu, ela não entraria, de que essa pessoa precisa mais do que eu. É um pai de família, né? Trabalha de motoboy. Então, tem uma condição material, vamos dizer, um pouco mais difícil que a minha nesse momento. Eu não posso reclamar. Por mais que eu passe as minhas dificuldades financeiras, todo mundo que é autônomo sabe disso. Né? A gente passa nossas dificuldades financeiras. Né? Eu nunca passei aperto. Eu passei aperto, assim, eu nunca passei fome, nunca fiquei sem um lugar para morar. Né? Então, eu agradeço muito isso. E, de repente, foi uma oportunidade que me apareceu hoje de ajudar alguém. Mas se eu tivesse com o pé só na terra e a cabeça também, eu acho que eu não teria entendimento para reconhecer isso. Né? Então, posso agradecer que o meu elemento terra está caminhando para ficar equilibrado, porque ele já andou bem equilibrado, desequilibrado. Que eu entrei num quadro de pré-diabetes. E a diabetes está relacionada ao elemento terra. Tá? Ei, Márcia, tudo bem aí? Tudo. Tá bom. Então, o elemento terra, fortalecido, equilibrado, vai nos dar, né, a capacidade de dar e receber apoio emocional, educação apropriada, nutrição física. Porque, às vezes, a gente vê, eu vou trazer aqui para a gente o pinheiro silvestre. O pinheiro silvestre, na leitura da Deborah Edson, né, do Cura Vibracional, ele traz uma informação para a gente. O pinheiro nos ajuda a reconhecer a nossa posição dentro de um grupo. Seja ele familiar, seja de trabalho, né, seja um grupo espiritual, seja, vamos dizer assim, um grupo de amigas, de vizinhos. Né? E o pinheiro, ele fala para a gente que, assim, no nosso nascimento, nós deveríamos estar, né? O grupo que nos recebe, ele tem a função de nutrição. E a primeira nutrição, normalmente, ela é, inclusive, a nutrição emocional. Ele deve nos nutrir para que desempenhemos a nossa função de acordo com os nossos projetos ou objetivos espirituais. Ninguém veio aqui para ficar milionário só. Não tem problema nenhum ser um sheik árabe, milionário ou trilhardário. Né? Mas o que o elemento terra nos convida é usar este dinheiro, o dar e receber, de forma a apoiar o próximo, sejam nossos familiares, sejam amigos, sejam vizinhos, seja um irmão necessitado que de repente eu nem conheço. Né? Então, o elemento terra, ele nos convida, tá? Para observar essa nossa capacidade e desenvolvê-la. Quando
há comprometimento do elemento, né? A rejeição em ser cuidado pelos outros, ou a necessidade de ser cuidado pelos outros, se manifesta com muita clareza, tá? Tanto a rejeição quanto, vamos dizer assim, aquele excesso, a necessidade, a grande necessidade de ser cuidado, mostra um desequilíbrio no elemento terra. Bem? Bom, a terra como nossa mãe. O elemento terra, em todos os textos, né, que eu li, ele é comparado a uma mãe. Tá? Inclusive, né, o símbolo da terra, na medicina, em mandarim, né, nos ideogramas, olha aqui, a terra está aqui, ó. E ela vem acompanhada pelo caractere, né, aqui, ó, o caractere di, né, a terra é tu, e o caractere di, tá? Esse caractere representa a terra acoplada ao céu, ou seja, o solo no qual as plantas crescem. Porém, as plantas não crescem sem a energia do céu. Ou seja, nós, seres humanos, não somos diferentes dos vegetais e nem dos animais, nem dos minerais. Todos precisam da energia da terra e da energia do céu para serem nutridos em todos os âmbitos, mental, emocional, física e espiritualmente. Tá? O solo no qual as plantas crescem e a capacidade da terra ser como mãe já mostra claramente, né, essa característica da comparação da terra a uma mãe. Como a própria terra, nossas mães, ou as principais pessoas que cuidam de nós, nos suprem com apoio e segurança quando pequenos. Com o tempo, nós aprendemos a nos importar, sabe, um importer ali, a nos importar com os outros e com nós mesmos. Vou corrigir esse negocinho que ficou feio. Né? Só corrigir a letrinha aqui. Importar. No campo das emoções, a Terra se manifesta na forma do excesso de pensamento ou preocupação, como a gente chama aqui no Ocidente, né? Mas lá no Oriente é expresso como excesso de pensamento. Esse excesso de pensamento, ele não precisa ser necessariamente uma preocupação. Eu, por exemplo, nos dois anos de pandemia, 2020 e 2021, eu acabei, por exemplo, julgando todos os cursos para o online. E aí, vivendo num ambiente que é já úmido, o que ocorreu comigo? Eu ficava muito tempo sentada, que é um movimento que debilita o elemento terra, ficar excessivamente sentado deixa o elemento terra, vamos dizer assim, mais sensível, né? Ele pode entrar em desequilíbrio. E eu ficava ocupando muito a mente com a criação das aulas aqui para o virtual, já que as minhas aulas são muito cheias de práticas, né? Então, isso daí debilitou o meu elemento terra. Foi exatamente o período em que a minha glicose foi subindo, 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 e chegou ao nível de pré-diabetes. Tanto que, quando eu conversei com o endocrinologista, ele falou assim, olha, de repente uma dieta, uma reestruturação, um pouco mais de atividade física, pode te tirar desse quadro, sem precisar de remédio.
já fiz o exame, de sexta-feira eu tenho retorno, né? Então, assim, isso aqui é só para a gente poder entender isso. Essa questão das emoções, né? Dos pensamentos que envolvem o elemento. A solidariedade o que é? Não é o dar e o receber? Ser solidário? Então, já é uma condição característica do elemento. A pessoa, quando não consegue ser solidária de forma alguma, ela tem um desequilíbrio no elemento terra. Já mostra isso com uma clareza. E a gente pode fortalecer esse elemento. Né? Quando alguém está pensando, o líquido vital do coração ascende, sobe para o cérebro. É uma relação assim. Quando a gente pensa muito, nós precisamos do elemento fogo, que é o elemento que sustenta a energia do coração. Aí, o rim, que é o elemento água, né, sustenta a energia do elemento água, ele fica antenado com o coração, porque, afinal de contas, é a água quem diminui o excesso de fogo. Né? Mas se vamos dizer assim, esse líquido sobe para a mente, para nutrir os neurônios, para nutrir a nossa estrutura cerebral, para a gente poder manter o pensamento com clareza, inclusive, vocês já viram as senilidades por deficiência de água? Aqui é exatamente isso aqui. A pessoa pensa muito, quase não hidrata, né? Aí o líquido que o coração manda, ele não está tão aguado quanto deveria para nutrir a estrutura nervosa. Por isso, dá os choquinhos e a pessoa fica em quadro senil. Precisa aumentar esse líquido no corpo. Aí, esse líquido, muitas vezes a gente acha assim, tem que beber água. Eu aprendi com um geriatra, não necessariamente, e com um gastroenterologista. Água é sopa, água é suco, água é chá. Muitos alimentos são ricos em água, né? A gente pode fornecer esses alimentos, tá? Então, a gente tem que preocupar com esse tipo de alimentação para poder fazer essa nutrição adequada, tá bem? É muito legal essa chamada, né, do elemento para a gente olhar essa visão. Se a conexão entre cérebro e coração se perder, as imagens da mente perdem o foco. Pensamentos obsessivos e repetitivos podem surgir. Né? Aqueles pensamentos que vão andando para lá e para cá, que muitas vezes estão presos na nossa linha do tempo, né? Na nossa memória, e aí ficam andando para lá e para cá e nos tiram daquilo que a gente tem como pretensão, como foco, como objetivo. Tá? Uma boa conexão, pensamento direcionado e determinado, vai precisar do equilíbrio do elemento terra. Bom? A preocupação promove movimento lentos de Qi. Aí a gente entra num contexto aqui que é chamado de fleuma, que é como se fosse uma gosma pesando. Sabe, uma água lamacenta, ela não é pesada, porque a água limpa, ela circula rápido. Mas a lamacenta, ela é difícil, né, de circular. É mais ou menos isso. Por isso, né, que a gente precisa estar com esse elemento terra mais equilibrado. Tá bem? A solidariedade possui duas direções. Uma delas é dar, né, e a outra receber. Tanto a capacidade de demonstrar solidariedade quanto a capacidade de receber solidariedade estão relacionadas com o elemento terra. Aí a oração de São Francisco explica para a gente direitinho, é dando que se recebe. Né? Mas assim, é dando que se recebe, mas a gente também muitas vezes precisa receber. Né?
não só dar. Né? O elemento terra e outros elementos. A terra nutre o metal. Então, se o metal estiver deficiente, a gente aumenta a energia da terra para que possa nutrir o metal. Né? Como que a gente vê isso? A terra endurece, né, fica dura e forma o metal. A terra é nutrida pelo fogo. Ao queimar, o fogo deixa cinzas, que se tornam parte da terra. Um vulcão em erupção mostra isso. Né? O magma, ele, quando sai para fora, né, do vulcão, ele se incorpora à terra e faz formações maravilhosas. Né? A obsidiana vem de uma formação dessa. A terra é controlada pela madeira. A madeira limita a terra. Né? Quando uma árvore enraiza, ela limita onde a terra vai estar. Né? Por exemplo, ela não permite que a terra entre no tronco dela. Então, isso mostra com clareza esse controle. Se eu estou com o elemento terra muito exacerbado, né, eu posso aumentar um pouco a energia da madeira. Tá? A terra controla a água, a terra limita a água. As represas mostram isso. Né? As beiradas do rio mostram isso. O riacho corre ali, mas ele tem um certo limite que é imposto pela terra. Tá? E a terra ela tem uma condição diferenciada dos demais elementos, que é a posição centro. Tá? Estar no centro. Os demais elementos giram em torno da Terra. Né? E isso gera uma estabilidade do corpo, da mente e do espírito. Aí, esse movimento promove a mudança e o crescimento são possíveis. A gente equilibra todos os elementos e a Terra fica fortalecida no centro de todos eles. Tá? Então, um elemento, né, que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção para ele, porque ele é muito importante na nossa nutrição como um todo. Os atributos, né, ou ressonâncias do elemento terra. A cor é o amarelo, que está associado com o solo, né? É associado com o solo olhando a terra arada. Quando a gente ara a terra, ela fica num tom amarelado. Porque ela às vezes está molhada, e aí quando ela seca, ela fica com uma tonalidade meio que de areia. Né? O amarelo, a cor amarela, desobstrui e recanaliza o Qi no corpo. Para quem já estudou cromoterapia, né, o amarelo tem essa função de fazer a energia circular de uma forma melhor, tanto que é uma cor que a gente usa para edemas, para melhorar a circulação, para melhorar a circulação dos líquidos no corpo. Né? O som da terra é o canto, né? Que é um tom de voz que se eleva e abaixa com uma frequência ou maior grau que o normal. Tá? Não tem pessoas que falam, o povo fala que a gente, né, mineiro, fala cantado, né? Então, assim, o nosso expressar está dentro do elemento terra. E o que é interessante, né? Qual é a nossa fama por aí afora? E, Valéria, eu sei que é a única mineira que não está aqui. Mas qual é a fama do mineiro? O mineiro é o que acolhe, né? O mineiro é aquele simpático, que recebe bem, que dá aquele café delicioso. Pelo menos a minha infância era assim, né? Dessa referência, né? Da nutrição, do acolhimento. Pois é, né? Olha que interessante, né? E a expressão da nossa fala é tida como o canto, né? Nós falamos cantado. E está no povo mineiro esse acolher, esse receber, né? Dar e receber, entendeu? Porque o mineiro também recebe, né? Onde ele vai, ele recebe, não é aquela pessoa. É difícil achar um mineiro que não aceita receber, né? Eu falo assim,
receber também em troca, né? Então, é uma característica desta comunidade chamada Minas Gerais, né? Bom a gente olhar, né, esses contextos também e ver qual dentro do nosso país, se a gente for olhar, cada estado tem essa característica. Eu, nas andanças que fiz, eu percebi isso no Ceará também. O Ceará também tem um elemento terra forte, né? O povo cearense tem essa característica também. É bem legal a gente observar, né, isso. O odor da terra é chamado de perfumado, tá? Mas, na realidade, ele não é muito agradável, não. Porque é um cheiro assim mais enfastiante, né? Enjoativo, e que tem tendência a ficar impregnado nas narinas da gente no ambiente. Muitas vezes, esse odor do elemento terra é muito acentuado e que chama a nossa atenção para a gente observar que existe ali uma necessidade de olhar para esse elemento. É um cheiro um pouco de gordura, sabe? A pessoa tem um cheiro que lembra a gordura, tá? Mas é considerado perfumado, porque ele, na realidade, ativa mais o nosso olfato, tá? Do que os demais, né? As ressonâncias de apoio ao elemento terra. A estação do elemento terra, né, onde a gente deve estar com esse elemento bem equilibrado, é chamada de verão tardio. Tá? É uma estação que, inclusive, na alquimia, é muito interessante, porque todo mundo coloca isso. Na alquimia, é o final do verão, que é aquele período assim, saindo de março. Eu vejo como um mês de março, sabe? Onde começa a se manifestar um pouquinho da energia do outono, um pouquinho, mas é quando as frutas estão assim em explosão, né? Porque é o período em que elas estão maduras, a maioria delas, né? É essa época que eles chamam de verão tardio. E é uma época na qual a colheita pode ser feita. E aí a gente começa a se preparar para a melancolia do outono que está por vir. O yin e o yang estão finalmente equilibrados. Tanto o calor quanto o yin no corpo estão equilibrados para receber a energia do outono e do inverno, né? Que são mais frias e que costumam ferir o corpo com esse frio e com a secura. Tá? O poder relacionado ao elemento terra é a colheita. A mão que apanha a safra, ela se encontra plenamente desenvolvida. Trazer isso para cá, né? No dia a dia. Eu vou colher, por exemplo, bons filhos se eu plantar boas sementes neles, né? Eu vou ter uma laranja para colher se eu cuidar bem da laranjeira. Né, Lois? Vou ter uma jabuticaba, né? Para chupar, para fazer um licorzinho, ó, o licor de Heloísa, ó, divino, viu? Um dos melhores licores de jabuticaba que eu já provei na minha vida até hoje. Mas, para isso, ela tem que cuidar da jabuticabeira, né? Tirar as praguinhas que aparecem. Pode falar, Elô. Molhar 2 vezes ao dia, todos os dias. Que ela pede, né? A jabuticaba pede água, né? Então, assim, a gente realmente, né? Essa frase aqui, para mim, ela foi super significativa no texto que eu li. A mão que apanha a safra, a mão apanha a safra quando ela se encontra plenamente desenvolvida, né? Não é extremamente prazeroso? E ela dá o ano Oi. inteiro, 5, 6 vezes por ano. Olha aí, tá vendo? Como a jabuticaba dela é generosa. Não, na realidade, ela está retribuindo o que você faz por ela, né?
É engraçado isso. Quando eu fiquei 3 meses, 4 meses fora, direto, ela nada. Eu chegar, em uma semana, ela já mostrou gratidão à água, já trocou as folhas, começou a brotar, o povo ficou assim, estava sentindo sua falta. Muito legal, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, a gente pode trazer quando a gente tem filhos, né? Gente, quando a gente, vamos dizer assim, os filhos cumprem o objetivo deles, estão felizes, e aqui eu não estou falando assim de cursar uma faculdade, né? Isso não. É quando eles estão felizes, fazendo aquilo que eles gostam com a alma. Não é com a mão que a gente vai dar um abraço, né? Trazer para junto e receber esse amor, de ter perto de você um ser que está feliz com o que está produzindo. É bem isso aí, não é? Muito bom, né? Bom, então, vocês estão vendo aí como é que essa relação da Terra, né, com as nossas relações? Eu achei muito legal, porque a gente muitas vezes não pensa nisso. Né? A gente vai buscando os florais, as terapias para poder tratar, os óleos essenciais para poder tratar, mas a gente olha o elemento terra, né, com essa questão da produção, do reproduzir e tudo, mas a relação com a mãe é muito forte nesse elemento. Né? Então, o clima é a umidade, a semelhança de uma atmosfera úmida, o nível de líquidos do corpo está acima do normal. Então, tem edema, tem abdômen distendido, tem a sensação de atordoamento na cabeça, tá? Isso tudo mostra que estamos com mais líquidos no corpo do que precisamos na realidade. E isso pode ser uma reação química do corpo que faz com que as células retenham esse líquido, porque existe uma disfunção. Se o elemento está ok, ele vai jogar tudo para fora. Tá? Posso trabalhar com ele, né? A hora que eu tiver com essas condições. Órgãos, né? E orifício do sentido para a terra. O órgão do sentido é o paladar e o orifício é a boca. Tá? A sustentação da terra entra pela boca. E o seu paladar é crucial. O paladar guia o que comemos, não é? Tem muita gente que fala que come com os olhos, mas um sabor e um aroma, eles nutrem muito mais a nossa alma e o nosso corpo, né, do que só a beleza. Pode ser lindo, maravilhoso. Isso já aconteceu comigo. Comi uma pera desse tamanho assim, sem brincadeira. A mão não fechava na China. Mas eu sabia que era uma pera porque ela tinha o formato da pera. Ela tinha gosto de isopor, ela não tinha gosto de pera. Era uma beleza sem nutrição. Né? E teve uma aluna dos Estados Unidos que ela falou, uma brasileira morando nos Estados Unidos fez um curso, né? Conosco aqui. Ela falou que lá também acontece muito isso com determinadas frutas. Talvez seja o que se coloca no pé da fruta, né? Não deixa a fruta, na realidade, produzir de acordo com a natureza dela. Né? O paladar promove a capacidade de apreciar os alimentos pelo seu frescor, valor nutricional e pertinência para si mesmo. Tá? A energia do baço está em conexão com a boca. O baço está saudável, a boca é capaz de absorver a nutrição normalmente. Fora isso, ela não absorve. Né? Então, é bastante importante ter esse elemento equilibrado, porque vamos dizer, a nossa nutrição, ela começa na mastigação, né, e na salivação. A gente não baba, né, por um sabor,
Não saliva a boca? Quando a gente gosta de uma coisa, que vê aquilo ali, a boca, né? A boca não enche de saliva, a degustação já começa ali. Tá rindo aí, né, Lô? Mas não é exatamente isso? Quer falar aí? Seu som não abriu, não. Não, não quero falar não, mas é isso Ah, mesmo. tá bem, então. Já estou saboreando aqui. Que bom. Tecidos e partes do corpo. São os músculos e a carne. A consistência da carne indica o equilíbrio do elemento terra. Músculos fracos, fraqueza do elemento terra. Vou falar da diferença de músculo e carne. Nódulos e inchaços sob a pele são uma transformação deficiente do estômago e do baço, que deixa uma gordura, tá, na pele. Existe muita discussão a respeito da questão músculo e carne fora da medicina chinesa, tá? Músculo na medicina chinesa é a parte, vamos colocar aqui, é uma parte do corpo responsável pelos nossos movimentos. Carne são os tecidos todos. A pele é carne, né? Os ossos não são carne, tá? O tecido nervoso não é carne. Então, os outros tecidos que não são músculo são carne. Mas esses tecidos, essa formação, por exemplo, a formação do tecido do estômago é carne. E às vezes a gente acaba brigando, vamos dizer, quando você conversa com uma pessoa leiga, fala, mas isso não existe. Existe na medicina chinesa, né? Aqui fora dela, para as pessoas, não é muito compreensível, mas dentro da medicina chinesa existe essa diferença, tá bom? Então, por exemplo, sabe pele muito flácida, né? Sem consistência, sem firmeza, indica que o elemento terra está enfraquecido. Os músculos fracos também, mas a fraqueza muscular também tem uma relação muito forte com o elemento água. Se o elemento água não está legal, né, ele pode afetar a musculatura. Inclusive, ele pode enrijecer a musculatura pela calcificação, né? Porque os rins e a suprarrenal são responsáveis, né, pela excreção e eliminação de cálcio, tá? O resíduo da terra é gordura. É considerada um resíduo da carne, né? A gordura, por exemplo, quando a gente transpira, não tem a gordura? É um resíduo da carne. Qualquer gordura em excesso no corpo indica certa fraqueza da carne. Da terra, desculpa. Interpretada como umidade ou fleuma. É aquele excesso de líquido ou o líquido muito pesado que não consegue fluir, como a água lamacenta. Tá? Então, ele não consegue fluir pelo corpo. Aí, sabe qual que é um dos melhores remédios na aromaterapia para o excesso de fleuma? É o cipreste. É o melhor deles. Só vou consertar aqui um negocinho, tá? Peraí, só um pouquinho. Que eu vi que está faltando uma letra na palavra aí, e eu acho que o texto tem que ficar. Eu pus uma Eita, gotinha de cipreste aqui na água que eu tô tomando. Pois é, tá vendo? Vai ajudando, vai. Ah, não consegui aqui não, ele vai ficar assim mesmo. Não achei o slide. Ficou o excesso sem um O aí. E ele é excelente. Eu, assim, dentro dos meus aprendizados, É nesse quando eu slide aprendi... mesmo, Rosana. Hã? É nesse slide, na penúltima linha. Mas eu eu fui lá na base do slide que eu estou na apresentação. Né? Tá. A palavra é excesso, faltou um O ali. Né? Eu, quando aprendi, quando estudei o cipreste,
sobre como um anticoagulante, né? E a função dele é de rarefacer, né, o sangue, não é isso? Deixar o sangue mais ralo. Eu vi no cipreste uma grande ferramenta para tratar fleuma, tudo relacionado a fleuma. Então, menstruação com coágulo excessivo, para mim o remédio número 1 é o cipreste. Eu estou com uma pessoa que ela tem um diagnóstico ainda não comprovado, comprovado porque não fez exame, né, de púrpura. E aí ela me mostrou, porque começou a aparecer umas manchas na pele dela e tal. Ela falou: olha, o médico está suspeitando de púrpura. Eu tinha achado que era fogo selvagem, que é uma questão comum na minha família. Aí eu peguei e falei com a pessoa assim: toma o pinheiro e a laranja para fortalecer seu rim, né? Já que a púrpura é uma doença de característica renal. Aí ela pegou e errou lá e começou a usar o cipreste. Em uma semana, a diferença que fez nas manchas foi absurda. A redução das manchas e a diferença na coloração. Estava arroxeado, bem arroxeado, estavam grandes. Elas reduziram e estão rosadas, com uma gota do cipreste diário e uma gota da laranja. A forma como o cipreste trabalhou nas veias, porque a púrpura ela provoca uma fraqueza, né, na parede arterial e vai vazando. E ele já começou a atuar ali, foi impressionante. Estou dizendo assim, todo mundo tem púrpura, tem que usar isso? Não. Assim como a pessoa não tem o diagnóstico ainda confirmado, ela ainda não fez o exame para diagnosticar, né? Foi uma visão, por exemplo, na visão médica, no olhar, né? Que ela recebeu esse diagnóstico. Gente, o sabor da terra é doce. Aí, quando a gente fala em doce, a gente sempre pensa em açúcar, né? O caractere de doce é can, que significa a doçura de algo mantido na boca. Tá? Não é açúcar. Não é o doce açucarado, né? Nem a baunilha. É aquilo que, de repente, eu fiz alguma coisa na minha vida, seja profissional, né? Seja no meu dia a dia, que me deu um grande prazer. Essa sensação de boca doce, ela vai surgir, tá? Não é o açúcar, o elemento açúcar, tá bem? O sabor doce na MTC está associado a muitos alimentos diferentes, ó, tais como arroz, cenoura, milho, frango, repolho, amendoim. Inclusive, o amendoim, ele é ótimo para repor cálcio, tá? É um excelente elemento para reposição de cálcio. Aqui, ó, uma colherzinha de amendoim cru no café da manhã vai super bem para ajudar o cálcio. O leite materno é doce, tem outros alimentos, né? O sabor doce, ele é muito anterior ao surgimento do açúcar para o uso da humanidade, porque o açúcar é a cana processada, né? Então, o sabor doce, comecem a observar isso, né? O gusto, né? Doce exerce um efeito de fortalecimento sobre o corpo. O prazer não nos fortalece? Fortalece, não fortalece. Ele enche a nossa alma, aquece o nosso coração e traz força para a gente ir em frente, não traz? O doce, né, na boca vai ser resultante desse prazer no corpo, tá? A fonte vital. Eu trouxe aqui uma mensagem, né, daqueles que eu trago lá do GAU de vez em quando, dos livros, né, do Grupo Anjos de Luz,
Inclusive, o nosso mantra hoje é assinado pela doutora Alice. A doutora Alice nos convida a essa reflexão, né? Que o nosso sistema endócrino é a nossa fonte vital. E aí o pâncreas está no nosso sistema endócrino. E ele tem uma grande relação com o baço e com a doçura da vida, né? No aprofundamento de meus conhecimentos, busco aprimorar nas contingências obscuras do corpo humano que retratam processos delineadores de deficiências e processos degenerativos. Sente a alma o peso do corpo que carrega as degenerações que o caminhar da vida manifesta. Trata o sistema glandular que promove as funções vitais. É uma coisa que eu falo muito no curso de cromoterapia, né? Nutrir os chakras, porque eu estou nutrindo os 7 principais, porque eu vou estar nutrindo as minhas glândulas com a sua energia primária, que é a frequência da cor, né? Por isso que eu gosto da sinergia de óleos essenciais da Lazo, foi uma que eu experimentei e que deu resultados melhores, né? Dos chakras, porque eu já trabalhei com pessoas de tamanhos diferentes, né? Cor de pele diferente, que a estrutura é diferenciada, né? E todas as pessoas se sentiram bem, idosos, crianças, jovens, adultos, homem, mulher, né? Todas essas pessoas se sentiram bem com essa sinergia, por isso que eu gosto dela. E acho que ela dá uma boa força para o nosso sistema endócrino, de um modo geral. E aí eu trouxe o mantra que a doutora Alice traz para a gente, né? Para nos convidar a fortalecer a nossa força, o nosso poder curativo, porque quando a gente repete o mantra, né, a gente fortalece isso na nossa essência, sintoniza a nossa essência com essa energia, e a gente reconhece as nossas limitações, e esse mantra vai nos ajudando a fortalecer para a gente poder expressar e curar as nossas limitações. Vamos lá? Fazer o nosso exercício? Então, vou fechar os olhos, faz 3 respirações profundas. Meu corpo é perfeito. Meu corpo vibra a perfeição de Deus. Meu corpo é perfeito. Meu corpo vibra a perfeição de Deus. Meu corpo é perfeito. Meu corpo vibra a perfeição de Deus. Bom? Aumenta bem a vibração, não aumenta? Dá um up, né? Deixa eu aproveitar e falar um relato que eu recebi esses dias para trás, que foi muito fantástico. Uma pessoa que já recebeu a técnica equilíbrio cristalino aromático, que está trabalhando processos de muita dor física, né? Ela recentemente teve um excesso de preocupações e a dor se manifestou.
Aí ela falou que acordou de madrugada com o corpo doendo, né, com as dores acentuadas, e aí ela lembrou do mantra. E ela começou a expressar o mantra que a gente usa no equilíbrio físico, do equilíbrio cristalino aromático, né? Tem um mantra para todas as terapias, para todas as sessões terapêuticas. E ela começou a repetir o mantra. E ela falou: olha, foi uma coisa tão fantástica que eu senti como se eu estivesse recebendo a técnica toda novamente no meu corpo. E aí, de repente, eu dormi. Aí eu acordei de novo, sentindo ainda um pouquinho de dor. Aí eu peguei e voltei a repetir o mantra. Quando foi de manhã, eu acordei sem dor nenhuma. Aí ela virou para mim e falou assim: será que porque eu recebi a técnica repetindo o mantra, eu estou recebendo ela toda de novo? Eu entendo assim, que ela não está recebendo ela toda de novo. Ela simplesmente, porque quando a gente faz as manipulações, eu já percebi que a gente, na realidade, libera aquele ponto de acupuntura para receber o Ki celestial que nutre a nossa alma. Isso vem lá do livro do Imperador Amarelo, que é base da medicina chinesa. Não é uma ideia da minha cabeça que nasceu aqui agora, não. Tem 5.000 anos que foi colocada num livro, né? Então, eu percebo isso, que quando a gente faz a manipulação com a técnica, a gente dá uma limpada no ponto, de forma que ele possa absorver o Ki nutricional, o Ki celestial, com uma amplitude, com uma frequência fina, né? E aí ele entra nos pontos e nutre a nossa alma, que está aqui sendo sustentada pelo corpo. Então, no relato dela, eu vi que quando ela repete o mantra, a gente simplesmente entra na sintonia do Ki celestial e ele faz a nutrição dos pontos que foram manipulados, estão limpos para captar essa energia. Achei muito fantástico. E assim, isso para mim mostra essa força que esse trabalho aqui, né, do Grupo Anjos de Luz, que eles colocaram nessa coleção, né, como que é forte a gente repetir um mantra para, às vezes, nos tirar de uma condição. Esse mantra aqui, quando eu descobri que eu estava num quadro pré-diabético, ele passou a fazer parte do meu dia a dia. Coloquei na porta da geladeira. Toda hora que eu passava lá e lia o mantra, eu repetia o mantra. Então, assim, se eu sair do quadro da pré-diabetes, como eu estou achando que eu saí, eu usei mantra, eu usei floral, eu usei aromaterapia, sinergia aromática, eu usei acupuntura, eu fiz dieta, eu aumentei as minhas caminhadas, sim. Eu fiz um combo para poder sair daquele quadro, para ver que assim, é possível não precisar tomar um medicamento para o resto da minha vida. É possível, né, restaurar energeticamente a minha estrutura física e continuar vivendo bem, né? Não é a nossa proposta do projeto, né? Então, assim, como a gente vai terminar o Elemento Terra em dezembro, para o ano que vem, nós vamos pensar e vamos ver o que a gente traz, né? Aqui nas nossas aulas, quem puder participar, né? Com as partilhas, para a gente poder continuar conversando com esse diálogo, né? De convidar as pessoas a olharem um pouco mais para o seu corpo, a olhar um pouco mais para si mesmo e cuidar dessa morada aqui, né? Que a gente chama de corpo físico, que é igual a nossa casa de tijolo aqui, que a gente precisa cuidar, limpar, pintar de vez em quando, né? Fazer umas reformazinhas, dar umas reparadas naquilo que está estragado, né? Tá bem? Meninas, vamos encerrar então por hoje. Muito obrigada. Deixa eu encerrar a nossa gravação aqui. Muito obrigada, meninas. Eu preciso sair, Agradecida.